conteúdo bem simples e muito importante para a nossa aula de inglês. O Simple Past. É um conteúdo que a gente já viu, já abordou ele no semestre passado e vamos dar continuidade. O Simple Past, vocês provavelmente já tenham visto ele no ensino fundamental. E o nosso livro ele traz como uma revisão. E vamos fazer essa revisão passo a passo, certo? Simple Past. O Simple Past, ele representa o passado simples na língua portuguesa. Passado. E usamos geralmente para falar de ações ou estados encerrados. Ações que aconteceram e foram encerradas no passado. Por que a gente tem que fazer essa observação? Porque existe também o tempo verbal, que se refere ao passado, mas que ele tem influência no presente. E não podemos confundir com o Simple Past. O Simple Past fala de ações que aconteceram e foram encerradas no passado. Simple Past, passado simples. Vamos aqui iniciar. No Simple Past, nós temos 3 formas, que são as frases que fazem afirmações, negações e fazem perguntas. Na forma afirmativa, que são frases fazendo afirmações, a gente tem algumas regras. E a regra geral diz o seguinte, que os verbos regulares, eles ganham apenas a partícula ED na sua terminação. Então, para mim, como é que eu vou saber que o verbo está conjugado no passado? Ele tem o ED na sua terminação, e isso na forma afirmativa. Por que especifica que todos os verbos regulares no passado acrescentam o ED? Porque existem também os irregulares, e os irregulares, eles não seguem essa regra. Eles possuem a sua própria forma quando eles são conjugados no passado. Mas no momento a gente vai ver apenas os verbos regulares. E a regra geral, quando a frase está fazendo uma afirmação e eu estou fazendo uma frase no passado, o verbo ganha na sua terminação o ED, certo? Essa é a regra geral, mas como todas as regras, existem algumas exceções. Aí vamos citar quais são essas exceções. Lembrando que essas regras aqui é apenas para as frases afirmativas. Temos aqui uma dessas exceções, que é bem simples de entender. Caso o verbo já termine na letra E, eu vou acrescentar outro E e D? Não. Se o verbo já termina em E, eu acrescento apenas o D. Nós temos aqui o exemplo de love e live. Se já termina em E, acrescenta somente o D. Não tem muito segredo. Vamos para a segunda exceção. Verbos terminados em CVC. O que é esse CVC? Consoante, vogal, consoante. Se o verbo termina em consoante, vogal, consoante, ele vai, além de ganhar o ED, ele vai dobrar a sua última letra, que nós temos aqui como exemplo o verbo stop, que termina em P, e ele tem a terminação, consoante, vogal, consoante. Dobrou a última letra, que é o P, e acrescentou o ED. Aí ele faz uma observação, que exceto essa regra não vale para os verbos terminados em W, X e Y, certo? Vamos para a próxima exceção. Se os verbos terminados em Y e se antes desse Y vier uma consoante, ele vai ganhar algo mais. Ele vai ganhar e perder. Ele vai perder o Y e vai ganhar no lugar do Y I mais o ED. Então, nesse momento aqui, nós podemos refletir sobre a importância da gente conhecer a estrutura, como funciona também a gramática, porque você com certeza sabe a tradução do verbo estudar, né? Estudar, mas você se depara com ele de uma forma diferente. Aí você já está sabendo. É o mesmo verbo, mas ele está conjugado no passado. Lembrando que essas regras são somente quando as frases estão fazendo afirmações.
Nós temos aqui dando continuidade ao caso do Y. Caso o verbo termine com uma consoante, mas a letra Y substitui o Y por IED, do mesmo jeito que eu já havia falado. Mas assim, tem que prestar bastante atenção, porque se só faz essa substituição se antes do Y vier uma consoante, porque se vier uma vogal, ele não perde o Y, permanece do mesmo jeito. Nós temos aqui novamente o verbo estudar. Antes do Y vem uma consoante, perdeu o Y, ganhou IED. O verbo cry, antes do Y vem uma consoante, ganhou IED. Assim como também acontece com os outros. Podemos observar o verbo play. Antes do Y, em play, nós temos uma vogal, não temos consoante. Então, vocês observem que não tirou o Y, permaneceu, acrescentou apenas o ED. Isso acontece também com o verbo stay e os demais. Então, ele só perde o Y se antes desse Y vier uma consoante, quando o verbo for conjugado no passado e for uma frase fazendo uma afirmação. Agora vamos ver o exemplo, né? I worked a lot yesterday. Eu trabalhei muito ontem. Essa é uma frase que está no Simple Past. Que características as frases em inglês têm quando elas estão no Simple Past? Nós temos aqui a estrutura da frase, nós temos o sujeito, I, o verbo, worked, o verbo trabalhar, e nós temos um marcador temporal também. O verbo work ganhou ED, pronto. Eu trabalhei. Simples. Ele não faz parte de nenhuma exceção, não termina em Y, não termina em consoante, vogal, consoante, acrescentou somente o ED e pronto. I worked a lot yesterday. Yesterday é um marcador temporal. Ele vem para reforçar a ideia do passado simples. Yesterday significa ontem. Eu trabalhei muito ontem. Certo? I worked a lot yesterday. Bem simples. Vamos ver outro exemplo. Nós temos aqui, Mary and Jonas drive a car last night. Percebemos que nós temos dois sujeitos na frase, mas a quantidade de sujeitos não influencia. Em outro tempo verbal, a gente via, que a gente já viu anteriormente, o presente simples, que a quantidade de sujeitos na frase influenciava, se é a terceira pessoa ou não. Aqui não influencia a quantidade de pessoas, se é ele, é ela, se são duas. Mary e Jonas drove a car last night. Vemos que drive termina na letra E, drive, dirigir. Então, não foi acrescentado outro ED, acrescentou apenas o D. E o marcador temporal, last night, na noite passada, né? Mary and Jonas drive a car last night. Vamos ver outro exemplo. Todas as frases que estão fazendo afirmações, só observando. The children studied English yesterday. Aí nós já temos aqui um exemplo do verbo com Y, né? As crianças estudaram inglês ontem. Olha só. O verbo estudar, percebemos aqui que ele perdeu, sim, o Y e acrescentou IED. A gente já está mais que sabendo sobre esse verbo, né? Agora, vamos ver a forma negativa. Na forma negativa, esquece todas essas regras. Essas regras que foram passadas só valem quando a frase está fazendo uma afirmação, certo? Na forma negativa, são outras regras. Vamos ver qual é a diferença. Em frases negativas, a gente usa o auxiliar did. Did, ele funciona na frase para indicar que ela está na negativa ou na interrogativa do passado simples. Como ele é um auxiliar, no caso, na frase ele não tem tradução. Ele está apenas funcionando como um auxiliar. Então,
a gente usa ele mais o not. Ó, vamos ver um exemplo de uma frase. Temos aqui, ó. Eu quero dizer que não foi isso que aconteceu ontem. Então, é uma frase negativa. Ó. Mary didn't work yesterday. Vocês percebam que o didn't o not está abreviado, não é? Ele está ali. Not está abreviado. E ele vem junto com o did depois do sujeito. Podemos também observar que o verbo work não sofreu nenhuma alteração. Por quê? Porque quando eu estou negando, o verbo não sofre nenhuma alteração. Ele permanece igual. O que vai ter de diferente é esse auxiliar acompanhado do not. E ele vai vir depois do sujeito. E nós temos também o marcador temporal, reforçando a ideia do simple past. Mary didn't work yesterday. Como é que fica a tradução? Mary não trabalhou ontem, viu? Temos aqui outro exemplo. Jane and Kelly didn't play yesterday. Jane e Kelly não jogaram ontem. Aí essa daqui é a negativa, frase negando. Vamos ver também na forma interrogativa, que é fazendo perguntas, para perguntarmos sobre aquilo que aconteceu no passado. A gente vai usar o did também nas frases interrogativas. A interrogativa é mais simples ainda. Por quê? Porque o did ele vai vir antes do sujeito nas frases para fazer a pergunta. Olha só o exemplo. Did you park your car here? Você estacionou o seu carro aqui? Temos o verbo. Percebemos que o verbo não sofreu nenhuma alteração. E foi acrescentado apenas o did antes do sujeito, que é you, você. E como é uma pergunta, não podemos esquecer do sinal de interrogação. Bem simples a forma interrogativa. Why did you let him go? Por que você o deixou ir? Por que o did, agora nessa segundo exemplo, atenção, que o did, a regra não é bem clara, tem que vir antes do sujeito, não é no início da frase, porque no início pode vir outra coisa, ele tem que vir antes do sujeito, que no caso é you. Não pode esquecer do ponto de interrogação. Outro exemplo, what did you expect? O que você esperava? Olha o did antes do sujeito. Por que aqui ele veio, no primeiro exemplo ele veio no início da frase? Porque não teve nenhum question word, né? Já nessa segunda e na terceiro exemplo já tem o question word por que e o que, viu? Ele tem que vir antes do sujeito. Vamos agora ver as três formas juntas para a gente entender melhor. As três formas. Forma afirmativa, um exemplo da forma afirmativa. Mary helped Carlos with his homework. Mary ajudou Carlos com seu trabalho de casa. Temos aí a estrutura, o verbo ajudar, que ele foi acrescentado o ed. Estou fazendo uma afirmação, então o verbo vai ganhar só o ed. Ele não faz parte de nenhuma exceção, não é? Vamos pegar agora essa mesma frase e passar para negativa. Ó, a mesma frase. Mary didn't help Carlos with his homework. É a mesma frase, mas agora ela está negando. Mary não ajudou Carlos com o seu trabalho de casa. Como foi dito anteriormente, na forma negativa, o verbo não vai sofrer nenhuma alteração, que é o verbo help. Vocês podem observar que na primeira frase, como ele está fazendo uma afirmação, ele ganhou o ed. Já na segunda, como ele está negando, não sofre nenhuma alteração. A mudança aí vai ser no did it. O did it mais o not, que o not está abreviado. Qual é a tradução do did? Aqui não tem tradução, o did. Ele funciona como um auxiliar para indicar que a frase está no passado. E como é que fica a frase toda? Mary não ajudou Carlos com seu trabalho de casa. Certo? Vamos para o terceiro exemplo.